direito da salvação. Homem casando com homem, o mundo já está perdido. Mulheres casando, mulheres, quem sabe quem é o marido? Pastor divorciado, 2, 3 vezes é casado e prega a santa palavra, dizendo no altar que não é pecado. Pastor, presta muita atenção. Quem morre em adultério perde o direito da salvação. Mas Moisés liberou o divórcio. Liberou sim. Moisés liberou o divórcio. Dos coração, o homem assina divórcio, mas Deus não assina não. Irmão, presta muita atenção. Quem morre em adultério perde o direito da salvação. Deus fez Eva com perfeição. Se fosse pra ter 2 mulheres, tirava 2 costelas de Adão. Agora eu termino meus versos, que Deus deu-me a inspiração, pedindo que me perdoe se eles ofenderam meus irmãos. Pastor, presta muita atenção. Quem morre em adultério perde o direito da salvação. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, esse é seu querido programa Defesa da Sã Doutrina IPDA, com o irmão Emerson Nunes. Hoje o Espírito Santo de Deus, irmãos, vai nos ensinar a falar acerca do divórcio, o segundo casamento, que não é do agrado de Deus. Aleluia! Um alerta do Espírito Santo, porque o diabo tem enganado os povos, nações, tribos e língua, para levar ao inferno. E isso também tem entrado em muitas igrejas, porque muitos já não leram a Bíblia, já não oram mais, já não tem mais o discernimento de Deus, e estão sendo enganados pelo pecado do espírito do anticristo, que está usando os falsos profetas na teologia aí, apoiando o divórcio segundo o casamento. E a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não bem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O adultério leva ao inferno. E hoje o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus me revelou para me não deixar chat de bate-papo, irmãos, para os irmãos prestar bastante atenção nessa palavra, que tem sido um assunto muito polêmico nesses últimos dias, infelizmente, porque há anos atrás, entre os cristãos, não era polêmico, não. Era palavra de
tremor e obediência e reverência a Deus e alegria aos casamentos. Mas hoje, devido à carnalidade, né, a desobediência do povo, que já não obedece mais a Deus, não ama mais a Deus, a maioria, honra a Deus só de lábios, mas o coração está longe, não suporta mais essa sã doutrina. Como Paulo vaticinou, profetizou, dizendo: chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. As fábulas, mentira aí desses falsos profetas que estão dizendo que pode casar de novo, né? Que pode divorciar e casar com outro e com outra. Essas aí são as fábulas, né? Eles usam algumas verdades porque estão usando a Bíblia. A verdade é a Bíblia, mas com mentira, com as suas teorias falsas, mentirosas, levando o povo ao abismo. Mas no meio dessa escuridão, o atalaia de Deus tem se levantado com a tocha viva para iluminar a mente dos homens e das mulheres, para que venham ao caminho estreito. Porque no último dia Deus não terá o culpado por inocente. A palavra de Deus está sendo pregada a todas as nações, tribos, aletos e língua. Então o Espírito Santo hoje vai falar conosco através da sua palavra. Queridos irmãos, o diabo tem enganado muitos dentro da igreja. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. E eles apoiam a mentira do diabo, né? Delirando acerca de questões de contenda de palavras ruins e suspeitas. Os carnais sempre querem arrumar algum argumento para se beneficiar, para saciar a sua carne. Mas no dia do juízo final, vão se tremer diante do trono de Deus e não vai adiantar mais. Então Jesus está nos avisando através da sua palavra. Então vamos ler, meus irmãos, um texto que os falsos profetas têm usado esse texto para distorcer a verdade acerca do casamento, né? E o Espírito Santo hoje, ele vai nos ensinar a verdade dentro da Bíblia, por revelação do Espírito Santo. Abra a Santa Bíblia, irmãos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Capítulo 19. Louvado seja Deus, verso 2. Glória a Jesus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 19, verso 2. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos aí, compartilhem, avisa, ligue para o seu irmão, manda um SMS por irmão, envia o link, cola o link da pregação aqui, envia por SMS. Louvado seja Deus. Para os irmãos conectar, ouvir a mensagem bíblica, né? Poucos amam a Deus, irmãos, poucos. O povo está amando mais o mundo do que a Deus. Mas a verdade vai ser pregada em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Abra a Santa Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, verso 2. Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Que diz assim: E seguiram-nos grandes multidões, curou ali. Então chegaram aos pés deles os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que o ajuntou Deus, não separe o homem. E disseram-lhes os fariseus: então, por que mandou Moisés
dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que agora aqui já é um outro texto. Ali não foi assim, ponto final. Agora no verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, por causa de porneia, a palavra grega aqui é porneia, e casar com outra, comete moicheia, outra palavra grega, moicheia, ou moiqueia, adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Grande Deus e Pai, ilumina-nos, ó Pai, através da sua palavra. Contempla agora meus amados irmãos e irmãs e ouvintes, ó Pai, que estão aqui, meu Pai, para ouvir a tua palavra. O diabo tem lutado contra os lares, meu Pai, contra os casamentos, mas o Espírito Santo agora vai falar, ó Pai, através da sua palavra, e o nome de Jesus tem poder para visitar a cada lar e abrir a mente dos povos, nações, tribos e línguas, em nome de Jesus Cristo. Jesus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, confirma a bênção e a vitória na vida de cada um agora, em nome de Jesus Cristo. Peça a atenção de todos, irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está falando aos nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos ensina aqui acerca do casamento, né? Algo que já tem sido banalizado em nossos dias, tem sido banalizado até mesmo entre os cristãos, pessoas já não dão valor mais. E o casamento, irmãos, ele é uma instituição divina. O primeiro casamento é a instituição divina dada por Deus, é bênção divina. E a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Satanás se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus. E o que é de Deus? A família, a instituição divina, é a célula máter, é o órgão que compõe a sociedade. E o diabo, como diz a palavra de Deus, o apóstolo João, que quem comete pecado é do diabo, é escravo dele, está sendo enganado por ele. Porque o diabo peca desde o princípio, tá vendo? Porque desde o princípio o diabo tem lutado, ele lutou contra o casamento, né? O Senhor Jesus nos ensina, através da sua palavra, né? Porque o Senhor Jesus começou a arrastar multidões, curas, milagres, né? Só que Jesus não fazia somente curas e milagres e prosperava pelo povo, ele também ensinava a doutrina, ele ensinava o caminho estreito. Tanto é que as pessoas o admiravam, porque ele pregava diferente dos escribas, né? Porque Jesus, além de fazer sinais, curas, sinais de prodígio, ele pregava a porta estreita. Então Jesus estava chamando o povo para a eclésia, o quê? Para fora daqueles templos religiosos enganadores, para fora daquela seita. Então os fariseus que não tinham a graça de Deus, não tinham o Espírito Santo, perseguia Jesus, fazendo perguntas irônicas, não porque eles queriam aprender nada com Jesus, mas querendo arrumar algum argumento para querer contradizer Jesus. Mas o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, que vem encarnado nessa terra, aleluia, que o verbo que se fez carne, que estava com Deus, é o poder da própria palavra para fechar a boca de Satanás. O mesmo Deus que usou o anjo para fechar a boca dos leões, é o Deus encarna na terra para fechar a boca do diabo das suas falsas doutrinas. Então ali Jesus estava ensinando o povo a doutrina. E louvado seja Deus, os fariseus tentando, dizendo, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por que os fariseus estavam fazendo isso? Por inveja, tentando. Aqui Jesus está na Pérea, onde estava acentuado o reinado do rei Herodes. Por que os fariseus foram fazer essa pergunta para Jesus? Para tentar contradizer Jesus, para ele arrumar algo para poder acontecer com Jesus como aconteceu com João Batista, porque João Batista,
ele exortou Herodes acerca do seu adultério com a mulher do seu irmão Filipe de Itureia. E João Batista foi cruelmente decapitado, e preso e decapitado. Então os fariseus estavam fazendo essa pergunta irônica para tentar fazer o mesmo com Jesus. Porque se Jesus logo de cara falasse isso, né, eles iam arrumar algo para querer condenar Jesus. Então eles não estavam interessados em aprender. E esses mesmos demônios, irmãos, têm usado os ímpios, têm usado os falsos crentes, os falsos profetas, para tentar contradizer os meus irmãos e minhas irmãs quando prega contra o pecado. Mas nós temos a autoridade do Espírito Santo, que Jesus nos deu autoridade, diz: não temais, porque o Espírito Santo que fala em vossa boca. Aleluia, glórias a Deus. Porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Porque o mundo, irmão, não compreende as coisas do Espírito Santo e não pode receber. Aleluia. Então, meus irmãos, eles vão tentando para querer arrumar alguma pretexto para querer contradizer, meus irmãos, mas passa os céus, passa a terra, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Então ali, ele foi lícito repudiar por qualquer motivo, porque os fariseus estavam tentando Jesus, como eles não conseguiram derrubar Jesus, quando falou, é lícito pagar tributo a César, logicamente se Jesus não falasse que não era, eles iam falar, tá blasfemando contra César, mate ele. Mas Jesus é sábio, diz, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então agora, Jesus respondendo, não tem deslido, porque eles eram homens que liam a Torá, porque a Torá era a lei de Moisés, que era compartilhado na sinagoga. Os escribas eram homens escritores que escrevia e compartilhava na sinagoga. E os fariseus eram homens separados, né? Tipo de um sacerdote que dava instrução para o povo. Então ele sabia que o segundo casamento é pecado. Então Jesus já pegou eles dentro da palavra. Aleluia! E Jesus respondeu a eles ao mesmo tempo, fazendo uma pergunta ao mesmo tempo. Senhor Jesus, aleluia, tem lido aquele que fez o princípio, macho e fêmea os fez? Tá vendo? E disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus já juntou, não separa o homem. Jesus está dizendo aqui que o casamento é bênção divina, que instituição dada por Deus, desde o início. Jesus está citando aqui Gênesis 2:24. Deixará o homem e unir-se-á a uma só mulher. Jesus está dizendo que o casamento é monogâmico. O que é o monogâmico? É a juntação de duas pessoas héteros, né? Que é hétero, um homem e uma mulher. A união mística de um hétero, de uma pessoa, de um homem e uma mulher. Deixar seu pai e sua mãe unir-se-á a uma só mulher. Jesus está sendo monogâmico e monossomático. Mono, gâmico, duas pessoas em uma, né? Louvados a Deus. Monossomático, né? Então, Jesus aqui também está combatendo a união homoafetiva. Porque a Bíblia diz, não deixar o homem, o seu pai e sua mãe unir-se a outro homem, ou deixar a mulher, o seu pai e sua mãe unir-se a outra mulher. Jesus está dizendo aqui, já combatendo uma doutrina, que é um homem e uma mulher. Porque baseado no que está escrito em Levítico 18:22, abominação é o homem deitar com outro homem. Louvado. Então Jesus já está ensinando a doutrina da santificação, aleluia, no casamento. Então agora, ele está falando, Jesus, então agora tá falando, os dois são uma só carne, são uma união mística. Agora é assim, o que uniu Deus não separa o homem. Quando Jesus está falando assim, o que uniu Deus não separe o homem, não está falando o homem em si, está falando assim, não tem lei da terra,
não tem lei de César, não tem lei do Brasil, agora nos nossos dias no Brasil, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não tem bispo, não tem padre, não tem pastor que dá legalidade ao segundo casamento, porque o que uniu Deus não separa o homem, o casamento é vitalício, ele é inseparável, vitalício, ele é inseparável, o que uniu Deus não separe, louvado seja Deus. Então vamos continuar lendo, que tá uma benção. E disse eles então, agora mais uma pergunta irônica, porque eles queriam tentar Jesus, vamos ler, para fazer que Jesus arrumar uma acusação, né, para dizer que Jesus blasfemou contra Moisés, e qualquer um que blasfemasse contra Moisés, contra a lei, tinha que ser morto. E olha só, e disse-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Tá vendo? O que Jesus está ensinando aqui? No princípio não foi assim. Jesus está ensinando que Moisés permitiu, mas não era a permissão de Deus, ele permitiu segundo ele, né? Louvado seja Deus, devido à dureza, à insensibilidade dos corações, porque Deus já sabia que o casamento é monossomático, monogâmico, louvado seja Deus, vitalício, e Deus não permite o segundo casamento. E se Moisés, por exemplo, falasse não, a não ser porque é por causa de viuvez, os homens eram tão duros de coração que era capaz de assassinar suas esposas. E tão ruim que era a luta que Moisés passava entre o povo, porque aquele povo estava passando por um processo de libertação, porque quando Moisés tirou eles da terra do Egito, foi usado por Deus, que eles se adaptaram aos costumes do Egito, ficaram 400 anos ali. Moisés, durante aquela caminhada, estava ensinando, né, com o poder do Espírito Santo, e muitos deles não tinham o Espírito Santo, né? Então ali Moisés permitiu, mas não era aprovado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ó, Deus, ele está falando, mas no princípio não foi assim, porque o que uniu Deus não separa o homem. Está errado, porque a palavra, a última palavra é de Deus, não é do homem. Então, vamos lá. Aí Jesus agora diga, agora eu que sou mais do que Moisés, está querendo dizer, eu, rabino, mestre, porque eles tentaram arrumar alguma armadilha para pegar Jesus, mas Jesus é sábio, aleluia, pregou dentro da palavra, o que Moisés, usado por Deus, permitiu, mas não que era legalidade dada por Deus. Aí ele diz assim, louvado seja Deus, agora é o Senhor Jesus que é mais do que Moisés, mais do que Abraão, mais do que todos, como diz em Hebreus, aleluia. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, agora aqui está a questão que muitos distorcem esse versículo, que vai chegar agora a aplicação da mensagem. Eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, palavra grega aqui, porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá vendo? Aí agora muitos falsos profetas distorcem esse versículo, dizendo, então tá resolvido o meu problema, irmão Hermes. Minha mulher me traiu, meu esposo me traiu, eu posso separar e casar com outro. Não é isso que Jesus está ensinando. Lembrando que aqui o livro de Mateus foi escrito para os judeus. O contexto aqui está falando acerca dos judeus, que o casamento judeu, a união judeu é diferente da nossa, da época. Porque o noivo já assumia um compromisso com a noiva de estar junto, só não tinham relações. Então Jesus está ensinando aqui, como ele já tinha um compromisso de ser casado, ser fiel ao seu pacto familiar e perante Deus, Jesus está ensinando para o casal de noivo solteiro que está se preparando para casar.
se a noiva for infiel a ele, cometer um ato de fornicação, porque quem é casado não comete ato de fornicação, sim adultério, porque quando casa, são união mística, são os dois uma só carne. Mas por enquanto eles não são, eles estão se preparando. É o caso aqui de Maria. Lembra que quando José viu que Maria estava grávida, até ele receber a revelação de Deus pelo anjo, que o que ela concedia vinha do Espírito Santo, não era traição nenhuma, eles, por amor a ela, porque se ele falasse, ela ia ser apredejada, podia ser morta, chicoteada, segundo a cultura dele. Então, ele quis que ela repudiasse dela e largasse dela, para ele não ia casar mais com ela. Não ia estar mais junto com ela, porque ele viu ela grávida. Mas depois ele descobriu, o Espírito Santo revelou para ele, foi aonde que ele, Deus deu a vitória para eles. Então, o mesmo caso é aqui. Jesus está querendo dizer o casal de noivo. Aqui já é uma outra resposta. Jesus está respondendo já outras questões acerca. Jesus está pregando acerca da juventude. E está ensinando o jovem que o casamento é coisa séria. Você vai casar? Pensa bem com quem você vai casar. Ore primeiro. Não vai por aparência, não vai por emoção, de beleza e boniteza, pela atração física do corpo. Preste bastante atenção, porque o casamento ele é vitalício. Ele é inseparável com o homem, com Deus uniu não separa o homem. Então preste bastante atenção. É isso que Jesus está ensinando. Está falando acerca das duas coisas aqui. Primeiro está falando acerca dos jovens que estão se preparando para casar. Preste atenção. E está falando, e depois ele vai responder aos casados. Então, Jesus está falando assim, então a não ser por causa de prostituição, ou seja, você pode separar, ou seja, se ela traiu você, ou ela traiu, ou vice-versa, Ele está querendo dizer assim, você pode separar e pedir a Deus, para Deus que prepare uma outra pessoa, porque antes do casamento já aconteceu isso, meu irmão. É bom você pensar bem. Porque para isso tem o noivado, para você conhecer. Você começa no namoro, não tem negócio de namoro na Bíblia. A pessoa casa para ter relações, não tem relações para casar. Esse namoro negócio de namoro é antibíblico. A pessoa tem um compromisso com a jovem ou com o jovem, em oração, em jejum, louvar, se respeitando, nada de lascívia que estimula os hormônios, vai orar um a Deus, pedir a Deus, ter uma amizade, uma amizade colorida, como fala, mas sem contato, e orar a Deus e vai conhecer a pessoa, e Deus vai preparar quando você noivar, você vai orar mais, e se é confirmação de Deus, e tudo debaixo de oração e de jejum, para que seu casamento seja um casamento abençoado por Deus. Isso é o casamento de um cristão que quer ter uma vida abençoada por Deus, nem que se demore anos, mas quando Deus prepara para você uma pessoa certa, vem abençoado por Deus. Porque é o que uniu Deus não tem quem separa, estando na dor, na pobreza, na riqueza, na luta, na tribulação, tá ali os dois lado a lado, até envelhecer junto. Mas se deixar levar pela carne, o Espírito Santo se afasta, o diabo toma de conta e essa bagunça. Então vamos entrar já no contexto, que o Espírito Santo está nos ensinando. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus, ele está falando assim, a não ser por causa de prostituição, está falando jovens noivos que estão se preparando para casar. Não está falando, agora se fosse casados, moiqueia ou moixeia, se fosse agora, se Jesus tivesse assim, a não ser por causa de adultério, aí sim, mas Jesus não é isso que Jesus está falando. Está falando os casos de prostituição. Tanto é que você vai ver já no livro de Marcos, porque eu creio que teve muita confusão doutrinária acerca disso. Pode ver que já no livro de Marcos, o Marcos escreve já mais categórico, assim, firme, já tirando essa tese, porque muitos falsos profetas, divisores da igreja primitiva, dos nicolaítas, estavam pregando a libertinagem, apoiando o segundo casamento. Paulo também combateu em Coríntios e em Romanos acerca disso. Marcos fala assim, agora Marcos, no capítulo 10, vocês podem ler lá, que está o mesmo capítulo, mas assim, ele já fala diretamente. Todo homem que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o solteiro que casar com a repudiada, ou seja, com a divorciada ou divorciada que já foi casada, também comete adultério. Tá vendo?
Porque já não está falando mais a questão da cultura judaica, porque o Marcos foi escrito para os romanos e para os gregos, para os gentios. E Lucas, lá 16, 18, já é para o avanço da igreja. O doutor Lucas pregando para as igrejas primitivas, espalhadas pelo mundo inteiro. Já diz a mesma coisa, São Lucas 16, 18. Todo homem que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Deixar sua mulher legítima do primeiro casamento. E o solteiro que casar com a mulher que foi casada, o homem que foi casado, comete adultério. Tá vendo? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando o que ajuntou Deus, não separa o homem, não tem lei da terra, não tem papa, não tem bispo, não tem pastor que une. Ah, mas o pastor, eu fiz um estudo teológico assim, sabe? Não importa, é doutrinas de demônio. São pessoas soberbas. Quem tem o Espírito Santo discerne muito bem todas as coisas. Porque o Espírito Santo, o Consolador, ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra. Então, meus irmãos, você está vendo que o diabo está lutando. Primeiro liberou o divórcio no Brasil. E as igrejas antigas combatendo acerca do divórcio, preservando a família, porque o mundo caído, Satanás, a mulher montada na besta, que é o mundo caído e as seitas heréticas, que se embriaga com o sangue dos santos, com a sedução pecaminosa, quer contrariar as coisas de Deus, porque o diabo, como ele não pode tocar em Deus, ele toca naquilo, quer tocar naquilo que representa Deus. Então você tem que zelar da sua família. Você, sendo você que é um cristão, um pastor, irmão que tem sua casa, sua família, cuide dos seus sermões, cuide da igreja, mas não esqueça da sua responsabilidade, o ofício que você tem no seu lar, compromisso de esposo e esposa para com o esposo. Cuidado. E o demônio está entrando de todos os lados através das coisas mundanas. O diabo quer fazer as poligamias. Você vê que a imagem da besta lançou até filmes há anos atrás, né? De mulheres e seus 3 maridos, incentivando o marido, a mulher ter 3 homens. As novelas incentivando divorciar e casar com outro. É o teatro para destruir a família. E você quer pôr esse instrumento na sua casa? Olha o espírito do anticristo usando esses homens, distorcendo essa verdade bíblica. Se seu marido... Você está passando luta com o seu marido. Ah, irmão, vem aqui. Separe deles. Que Deus vai preparar outro para você. Está errado. A Bíblia confronta esses homens. Deus não manda ninguém separar. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Vamos lá. Em Malaquias 2:16. Glórias a Deus. Malaquias, capítulo 2, verso 16. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Verso 14. Malaquias 2:14. Anota aí. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Jesus é o Senhor, Deus é a testemunha, ele que abençoou o seu casamento. Você sabe por que está essa luta? Porque você não está vigiando. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós, mas sujeitar a Deus. Você tem que obedecer a Deus. Seu casamento está em crise, você não tem que reclamar sua vida particular, mulher para outro homem do seu trabalho, para coleguinha. Não, você vai dobrar o seu joelho e vai orar. E vai perguntar para Deus: onde está o meu erro? Vai começar a colocar os pingos nos i. Você vai ter uma conversa com o seu esposo, com a sua esposa, amigável, sem soberba. Procurar resolver entre vocês. Porque a Bíblia diz que é pela palavra de Deus e pela oração que vós são santificados. Casamento, a sua casa também é um ofício. É um ministério. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus está falando que ele é o testemunha fiel. Que você fez uma promessa diante de um casamento: serei fiel na morte, na riqueza, na doença, na pobreza, até que a morte o separe. Então, Deus é testemunha que você falou isso lá e você não está cumprindo.
Você está se deixando levar pelas novelas, pelos ímpios, pelo sistema do mundo, querendo trair seu esposo, trair sua esposa, largar seu casamento, abandonar sua casa, fazer coisa errada. Cuidado. Olha, vamos continuar lendo? Glória a Jesus. Tu foste desleal, sendo ela tua companheira, mulher de tua aliança. E não fez ela somente um ainda, que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel, tá vendo? Para com a mulher da sua mocidade, tá vendo? Jesus está ensinando para não ser infiel, para você ser leal a seu esposo e a sua esposa. Aleluia. Porque ele tá falando aqui, ó, ele não quer separação. Você, antes de pensar em separar, vai começar a corrigir o amor tão lindo que Deus preparou para você, meu irmão e minha irmã. E você vai jogar de mão beijada assim por causa de fofocas, por causa de inveja, por causa de pessoas que estão na sua orelha falando mal do seu esposo, falando mal da sua esposa. Cuidado, que essa pessoa ela pode estar de olho no seu marido ou de olho na sua esposa. Cuidado. Tenha o discernimento do Espírito Santo. Por quê? Presta atenção. Porque o Senhor Deus de Israel diz: eu odeio o divórcio. Tá vendo? E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz os seus exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Como que você se diz serve a Deus e está querendo divorciar da sua mulher? Divorciar do seu esposo? Como você se diz ser cristão que está querendo fazer uma coisa que é contra a lei de Deus? Contra, louvado seja Deus, contra o que Deus está falando. Mas muitos, agora o diabo já está jogando na mente de muitos aí: ah, mas não sabe o que eu passo. Então você tenha calma, expulsa esse demônio da sua mente e começa a entender o final, até o final da pregação, que você vai entender que nós já nós vamos chegar lá onde onde o diabo está jogando essa seta na sua mente aí. Glória a Deus, aleluia. Seja leal, porque Hebreus 13:4, Deus diz: venerado seja entre todos os matrimônios, e o leito seja sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Tá vendo? Deus tá falando pros noivos e pros casados. Você, noivo, que tá se preparando para casar, que tá cometendo imoralidade sexual com a sua noiva, dormindo na casa dela, no quarto, tendo relações com ela, Deus vai julgar você. Porque você não sabe, se a Bíblia diz: o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, se você morrer na situação que você está, o que está escrito lá em Apocalipse 21:8, os fornicadores vão para onde? Para o céu? Jesus, no contexto, ele diz sobre a realidade gloriosa do céu, quem vai para o céu. Mas ele deixa uma lista separada de quem não vai entrar: os fornicadores, os cães, os mentirosos, os adúlteros. Então, não vem você querer tampar o sol com a peneira, de quer ficar de qualquer maneira na casa de Deus. Quando houve uma repreensão dessa, sente comichão. Saiba que é melhor nós, todos nós hoje, ser julgado dentro da palavra e se consertar dos nossos pecados e ir para o céu, do que fechar o olho nessa situação e der de cara com Jesus no tom do juízo: apartai-vos de mim, maldito. Então se conserte. Se você ama realmente a sua noiva, não manche o seu leito que está sendo preparado para você casar amanhã. Não manche com a prostituição, com a fornicação, com os namoros escandalosos, viu, jovens? Viu? Cuidado com esses pastores mundanos que não prega contra saia curta, não prega contra a sensualidade. Cuidado, viu, senhor? Mães, pais que têm suas filhas jovens. Cuidado que esses pastores ficam abajulando demais, não se importa com as vestimentas, não corrige, não chama a atenção do jovem com amor. Não diga com estupidez, com ignorância. Quem tem que tratar com carinho, com cautela dentro da palavra, chamar e conversar, disciplinar dentro da Bíblia. Mas tá deixando porque ele tá de olho, pode estar de olho nas suas filhas. Porque ele tá querendo se separar da sua esposa que já tá avançada de idade. Ele quer casar com a novinha e tá pregando todo tipo de heresias, apoiando todo mundo ali na sua igreja para o bolso dele encher, para pagar de bacana, né? Com carro importado, dinheiro no bolso para ficar com a novinha, para sustentar as novinhas, para ficar com o pecado. Mas Deus o julgará. Nada fica encoberto diante dos olhos de Deus, que não virá à tona.
Eclesiastes 12, 13. E tá falando pros casados, você casado, que tá passando luta no casamento, fica reclamando pra um e pra outro, e o diabo usa lá outra pessoa usada pro diabo pra te cantar, você falar coisas obscenas, e você cai, vocês dois estão em pecado. Deus tá falando, se humilha, abandona essas práticas, porque o casamento é coisa divina, Deus foi a sua testemunha. Procura corrigir entre vocês o que está acontecendo. Peça para Deus. Quer sabedoria? Peça para Deus. Para de ficar reclamando sua vida particular para amigo de trabalho, para amiga, para fulano, para um. Conte para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. O que tu precisa, conta para Jesus. Agora não diga assim que tem um pastor, que tem pastor dos homens de Deus, que tem a sua esposa conselheira. Você precisa de um conselho de um homem de Deus, né? Que tem uns homens de Deus capacitados para isso. Chega em pastores, homens de Deus, de doutrina, e conversa com ele, pede uma oração para ele. Ele, junto com a sua esposa, vai te aconselhar. Mas como que muitos pastores vão aconselhar se eles são os primeiros a liberar o divórcio, segundo casamento nas igrejas, se eles mesmos já casaram 2 ou 3 vezes? E aí? Porque eles mesmos não estão dando testemunho. A Bíblia diz, é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele de quem vem o escândalo, seus rebeldes. Raças de víboras e porcas, vós não entra no céu e não deixa os outros entrar. Carnudos, adúlteros. Aleluia. Então Deus está ensinando. Glória a Deus. Seja sem mancha e sem mácula. Porque Deus os julgará. Deus os condenará. Fica na onda desses pastores rebeldes aí, ensinando coisas que não deve, fazendo a mulher, ensinando a mulher a ser meretriz do seu esposo. Saiba que você, mulher, não é prostituta do seu marido, não. Com sexo ilícito, não. De sodomia. Cuidado. Marido, não queira extorquir sua mulher, estrupar sua própria mulher, exigindo ela fazer coisas erradas. Porque a boca da sua mulher e a boca do seu marido não foi para pôr na sua genitália, mas essa boca foi criada para louvar a Deus. Cuidado com essas orgias, essas coisas mundanas, que esses falsos profetas, tem que fazer isso para segurar o casamento. Cria vergonha na cara, rapaz. Vai virar crente, seu mundano rebelde. O que segura casamento é jejum e oração e respeito um pelo outro. Concordância dentro da palavra de Deus, porque Deus o julgará. Vocês estão manchando. Adúlteros rebeldes. Glória a Deus, aleluia. Aí você vai dizer, mas meu irmão, eu quero separar do meu marido, porque minha mulher, ela bebe, ela fuma, ela joga. E tá difícil. Vamos lá para Coríntios 7 agora. Coríntios 7. E também agora aqui vai falar dos solteiros, dos noivos e dos casados. Vamos começar a falar dos noivos. Pastor Hermes, eu não consigo controlar. E dos viúvos também, que estão sem uma companheira. Porque dá legalidade a casar quem é viúvo. Já nós vamos chegar lá. Eu não consigo me controlar, né? Ora a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Olha, diz a Bíblia, ora quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse na mulher. Mas por causa da prostituição, que da pornéia, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague a mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não pode ter poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não priveis, o que ele está querendo dizer aqui? No caso de santificação, mas não é direto, que o marido e a esposa não tem, por exemplo, esposo, vamos entrar num acordo primeiro, essa semana aqui, eu estou num compromisso com Deus hoje, em santificação, jejuar, e eu não quero ter hoje
essa intimidade com você. Vamos entrar num acordo. O homem de Deus e a mulher de Deus vai entender. Aí o que ele vai dizer? Mas não vos priveis um do outro. Agora o contexto falou sobre isso e vai explicar o contexto disso que eu estou falando agora. No verso 5. Não vos priveis um do outro, senão por consequência, consentimento mútuo por algum tempo, para que vós aplicaste, tá vendo? Ao jejum e à oração. Depois ajuntai outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, tá vendo? Deus está falando que o sexo ele é sagrado no matrimônio. Tem que ter, o homem, o esposo, a esposa tem que ter contato sexual na natureza dada nos padrões bíblicos. Porque o sexo não é só para procriação, mas para satisfação do marido e da mulher. Então o que ele está querendo dizer aqui? Você vai separar, você não tem domínio sobre o corpo da mulher, você vai, então tudo bem, eu vou te respeitar, mas não por muito tempo, porque tem pessoas, não, eu vou só jejuar, larga meu marido lá, larga meu marido lá, isso o diabo pode entrar e tentar a carne de você, porque é o que diz a Bíblia, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado com isso. Então o marido e a mulher, eles têm que ter contato um com o outro, desde que seja nos padrões bíblicos, porque tem que ter a relação. Os casados, para os casados, tá falando. Eu falei do solteiro, agora tá falando para os casados. Vamos continuar lendo? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Porque Paulo tinha um dom de ficar sozinho, né? Tem pessoas que não querem casar. Tem pessoas que não querem ter ninguém, quer ficar sozinho. É um dom de Deus. Você quer ficar sozinho? Amém, é um dom. Você não é obrigado a casar. Casamento é bem assim, mas se você não quiser, é a mesma coisa. Ah, irmão, vou orar para preparar uma esposa para você. Você não tem que orar para ninguém preparar esposa. Quem tem que orar é a pessoa. De repente você quer orar para Deus preparar uma pessoa para você. Se a pessoa não quer, Deus jamais vai atender um pedido de uma pessoa se a pessoa não quer. Se ela não quer, mas só que Jesus dá uma repreensão. Você quer ficar sozinho? Mas vamos lá. Olha que Jesus está ensinando através do apóstolo Paulo. Porque Corinto era uma cidade pagã de Afrodite, que ali tinha muitas prostituições. Então Paulo aqui está ensinando os convertidos que se converteram, que vieram do paganismo de Afrodite, que tinha ali incesto, tinha orgias, tinha segundo casamento. Então ele está ensinando que vocês vieram para Jesus é diferente dos padrões culturais das suas nações. Se aí permite poligamia, aqui não, na igreja de Cristo é diferente, aqui é a porta estreita. É isso que Paulo está falando. Então vamos lá. No verso 8. Digo, porém, aos solteiros. Tá vendo? Ele tá falando aqui, você é um dom, bem que eu sou só. Mas digo aos solteiros, você quer ficar só, mas dá uma exortação, ó. Diga aos solteiros também os viúvos, que, cara, minha esposa faleceu, não quero ter mais ninguém, então quero ficar só. Mas só que agora você vai ficar só, né? Tudo bem, você não quer ter ninguém você diz que vai aguentar as tentações, os hormônios, né, que pede, mas tudo bem, mas vamos lá. Deus dá uma advertência, porque o contexto lá de Hebreus 13:4, que Deus julgará as prostituições e os adúlteros. Olha só. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que ele é bom que ficarem como eu, mas se não pode conter-se, casem-se, que é melhor casar do que amigar. O que está querendo dizer aqui? O solteiro. Ah, eu quero ficar sozinho, não quero ter uma mulher, mas vive na prática da masturbação. Fica com o namorinho escondido. Fica na prática de namorinho ilícito, vira e mexe, tendo relações com a mulher, com a outra. Né? Tá errado. Ele tá dizendo aqui, ó, não pode. Viúvos, eu não sei se é de Deus esse casamento, eu vou ficar namorando com você um tempo, noivado com você um pouquinho aqui, e vira e mexe, fica caindo no pecado sexual, na imoralidade sexual. Deus está avisando. Não pode. Se você não pode se conter, não pode resistir a essa tentação, que casa-se. Deus tá querendo dizer aqui que também não apoia crentes amigados. Está cheio de pastores apoiando crentes amigados até Santa Ceia. Fuja deles!
Eles não estão interessados na sua alma, estão interessado no seu dia, no seu dinheiro. Cuidado. Ah, mas ele é bonzinho, é amoroso. A Bíblia diz. Cautelai dos falsos profetas que vêm vestidos de ovelha e interiormente são lobos. Você acha que ele vai enganar você, ele vai falar isso aqui? Ele vai ser bonzinho, carismático, vai ser amigo da família, vai te abraçar. Você tá dando dinheiro para ele? Oferta para ele? Cuidado. Vamos lá. Glória a Deus. Todavia aos casados, agora está falando aos casados. Mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Agora está falando aqui que o casamento vitalício é inseparável, tá vendo? Em cima ele falou, ó, você não pode se conter, não é? Então você case-se. Pare com a masturbação. Pare com essas fornicação. Porque senão Deus vai julgar você. Deus vai pegar você, o negócio vai estreitar. Olha lá em Hebreus 13:4. Que Deus está falando. Então agora, então não posso me conter, então eu vou casar. Só que você vai por isso, que esse negócio, não, eu quero casar. Por que Jesus falou? Um dos sinais da sua volta, a minha vinda será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. O que Jesus está dizendo? Que os dias da volta de Jesus, anterior à sua volta, o povo estaria glutão. Por que ele diz? Não deixai que os vossos corações se encarreguem das glutonarias e das bebedices desta vida. A carne ela anseia por sexo, por prazer, por viagem, por tudo. Todas essas coisas. Então Jesus está nos ensinando aqui através do apóstolo Paulo que vocês vão casar, mas vigiem com quem você vai casar, porque cuidado, jovem. Ah, eu quero saciar minha carne, eu não posso, eu vou arrumar qualquer uma. Não, cuidado. Queima a sua carne, vigie com quem você vai casar, porque casamento é pro resto da sua vida. Não vai por aparência. Ah, eu vi aquela jovem bonita, tem um corpo bonito, tem uns cabelos bonitos. Vai só por aparência. Tem muitos que tem cara de Maria, mas o coração é de Jezabel, cuidado. E não é só mulher não, tem homem também. Tem cara de anjo, mas o coração é de Caim. Cuidado, você pode dá para ser um psicopata, um fenicídia, um homem ruim, mau. Peça a direção do Espírito Santo, contenha. Se o teu olho te faz, mas irmão, eu não consigo, eu sempre caio na prática de masturbação, eu sempre caio na prática, eu não consigo me conter, eu oro, jejuo, mas não tem jeito. Mas peraí, Jesus ensinou o quê? Se teu olho te faz pecar, ele não mandou você orar pelo olho, mandou você arrancar fora. Mas irmão, eu vou pegar uma faca e arrancar, mas não é literalmente, é parábola. Tá vendo esse celular aí? Esse computador? Você pode orar 500 vezes, mas se você não tem domínio próprio, ficar acessando as coisas mundanas, se isso está te prejudicando, fazendo o que? Os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos for má, todo o corpo seu será mau. Mas se for bom, todo o corpo seu será bom. Então, se isso está te atrapalhando, a Bíblia diz, apartei da aparência do mal. Apartei. Arranca isso. Deleta isso, desliga essa internet, desfaça desse celular, desfaça desse computador e vai para oração, vai para o jejum até Deus te libertar. Mas não quer, porque a carne fala mais alto, o desejo mundano fala mais alto, e você vai para o inferno, porque a Bíblia fala, Deus o julgará, não sou eu, é a Bíblia, mas os falsos profetas não pregam isso para vocês. Aleluia, glória a Deus. Então, se o teu olho te faz pecar, ele está dizendo, corta fora. Se tua mão te faz pecar, pastor, agora está falando para os noivos, né? Está se preparando para casar. Ah, pastor, mas não tem jeito, ela é mulher de Deus, eu também sou, a gente ora, a gente jejuma, mas peraí. Mas a gente sempre cai no mesmo pecado. Mas como que é a sua vida com ela? Ah, pastor, é o seguinte, a gente faz estudo, a gente faz faculdade, a gente está estudando, estamos na mesma classe, conheci ela na faculdade, conheci ela na escola, no colégio, e a gente pegou uma amizade e agora estamos noivos, se tem um amor um pelo outro, mas como que é? Eu dou uma carona para ela, levo ela na casa dela, levo ela para tomar um sorvete, fico sozinho com ela no carro, às vezes vou na casa dela, o pai dela não tá, eu entro lá, e acabo caindo, você vai cair sempre, porque sua conduta não tá certa.
Isso não é um compromisso de um servo, de uma serva de Deus. Eu tô falando para crentes. E quem não é crente já vai aprendendo como que é o evangelho. O evangelho não é só você pôr uma Bíblia debaixo de braço, dizer que louva a Deus, que é de Deus, e no outro dia tá fazendo coisa errada, não. Você tem que aprender a verdade já do começo. Como Paulo fez aqui em Coríntios. O que é que ele ensinou lá em Tessalônica 4? Que Deus é vingador dos pecados de prostituição. Quem tá dizendo, ó, vocês lá no mundo do templo de Afrodite, vocês faziam orgia, vocês faziam tudo. Aqui não, aqui é diferente. Viu, jovens? Vocês querem participar do grupo, vocês querem cantar, vocês querem pregar, mas aqui, ó. Ah, mas e aqueles que faz escondido? Esse aqui que Deus vai pegar ele, ó. Deus o julgará. Porque ele não se humilha. Tá vendo escondido? É ele Deus. Mas aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. É isso que Deus está falando. Então o que acontece? Corta. Para com essas atitudes. Porque se você ama sua noiva de verdade, se você ama sua noiva ou seu noivo, você quer ver ele pro inferno, queimar no inferno? Não, eu amo ela. Então você não ama não, você tá amando a carne dela, você tá amando a atração física, porque se você tem amor de verdade, você respeita ela. Você não vai tocar nela. Quando o diabo tocar na carne de um do outro, que vir seduzir você cai e fala assim, opa, para, isso é Satanás, vigia. Ah, mas se ela largar de você, é porque não era de Deus, foi um livramento que deu na sua vida. Dê glória a Deus. Ah, vou sofrer, sofre, mas Deus prepara outra melhor. Porque se ela te ama ou ele te ama de verdade, você vai respeitar ela vai te respeitar. Não, você tem razão. Nós não podemos fazer isso, isso é contra a Bíblia, isso é contra a lei de Deus, porque senão você vai para o inferno. Então se você ama, você vai orar. Se você tem certeza que é a mulher da sua vida, ou jovem da sua, o homem da sua vida, você vai orar, você vai respeitar, mesmo que venham as tentações, você vai suportar. Agora jovem, cuidado com esse jovem carnal, porque o diabo está usando estratégia. Jovens que estão sinceros dentro da igreja, tão fiel dentro da igreja, o diabo está usando os ímpios, não estou dizendo que as pessoas que iam ser Jesus estão com essa intenção, mas alguns, estão vindo com a intenção de matar a sua fé. Ah, eu vou na igreja, porque na igreja tá cheia de irmãzinha lá, né? Eu vou lá ficar para seduzir, para te arrancar você da obra de Deus, fazer você cair no pecado e tirar e acabar com o seu ministério. Cuidado! Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade é Cristo com Belial, a luz com as trevas, vigia. Peça a direção do Espírito Santo. Tem esse negócio, eu vou ficar com fulano lá para trazer ele para a igreja. Isso aí é conversa de quem quer ficar no pecado. Jugo desigual Deus não apoia não. Viu? Então vamos lá. Continuar lendo a palavra. Então case-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia os casados mando eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Então você não... Porque quando você casar, você não vai poder se apartar. E agora, mas se meu marido for mal, for um bêbado, for isso, for aquilo. Ele vai explicar no verso 10, no verso 9, no verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, tá vendo? Mais uma vez está combatendo o segundo casamento. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Tá vendo? Que reconcilie, não tá, mano? Se você quer separar, não tá dando jeito, ele se apartou de você, que você fique sem casar. Ah, porque o marido é isso, o marido é aquilo, me bate, é um homem... Então tudo bem, mas você não vigiou, você pesquisou antes, você pediu a Deus antes? Ah, mas pastor Emerson, quando eu era do mundo, eu não tinha essa experiência, agora eu vim para a igreja. Agora Paulo vai ensinar agora dentro da igreja o que é que você vai fazer para os que se converteu. Mas aos outros digo eu, aos outros, aos que se converteram, e o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Tá vendo? É o caso que eu falei agora. Ah, mas eu não deixo. Por quê? Presta atenção. Se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não deixe. Ou seja, você aceitou Jesus. Você tá firme. Só que o seu marido não é crente. E aí muitos querem ser religiosos. Não, eu sou crente, eu não bebo, então eu não quero mais ficar com esse homem. Tá errado.
Se você aceitou Jesus, está dentro da casa de Deus, uma serva de Deus, mas ele não interfere na sua comunhão com Deus, ele não fala nada, mas ele continua na vida dele mundana, o que você vai fazer? Você vai orar para a conversão dele, você vai lutar. Se você ama ele de verdade, você vai lutar pela conversão dele. Porque aí já iniciou um ministério dentro da sua casa. Muitas vezes você vai falar, eu vou pregar na igreja, eu vou evangelizar, eu vou fazer missões, mas sabe que a primeira missão é a sua casa. O que Deus falou lá para o demoniado de Gadara? Quando ele foi liberto dos demônios, ele quis seguir Jesus junto com os apóstolos. Ele falou assim, não, você vai me seguir assim, mas testemunhando na sua casa, seu primeiro ofício na sua casa. Você vai aprender comigo, testemunhar na sua casa, através da sua conduta, do seu testemunho. Aquilo que você fazia, você começa a não fazer mais. Se você era uma mulher truculenta, que brigava, xingava, qualquer coisa, você vai ser mais mansa. Você vai cumprir sua obrigação como esposa no seu lar, independente que seu marido é, do que ele seja. Você vai ser uma serva de Deus. Ele coexiste, ele não atrapalha. Você vai ser uma esposa de conduta, porque a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Mas você vai ter sua conduta como esposa com ele. Por quê? Olha lá. Por que ele está querendo dizer? Glória a Deus. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificado pelo marido. O que a Bíblia diz? É pela palavra de Deus e pela oração que vós são santificados. Tá vendo? Através da sua santidade, da sua obediência, da sua comunhão com Deus, com tudo isso, ele vai ser santificado. Mas que, irmão, mas que negócio? Vai vir luta. O que Jesus fala? Eu não vim trazer paz, mas guerra e espada. Você sabe o que significa aquilo? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você toma na doutrina. Seu marido muitas vezes é incrédulo, tá com a televisão dentro da sua casa, tá com todo tipo de pecado, muitas vezes te afronta, ele não liga de você ir para a igreja, mas faz tudo errado. Se aquilo te entristece, você vai mostrar uma conduta diferente. Você vai mostrar que você é cristã. Se tem televisão na sua casa, não é que você vai quebrar, você vai mostrar para ele que você é diferente, que você é convertido, você não vai assistir. Se você amava a novela, você fazia as coisas do mundo no seu cônjuge com ele, você não vai fazer mais. Você vai ter conduta de esposa com seu marido na hora particular, como está na Bíblia. Mas por que, esposa, você não quer mais fazer tal coisa com ele? Porque agora eu sou uma serva de Deus. Então, já que você não está se portando que eu estou na igreja, que graças a Deus, mas que você me respeite como uma serva de Deus. Mas eu vou te dar todo amor, todo carinho como uma mulher decente, mas não como uma prostituta. E pronto, irmãos. Aí agora você fica caindo na labra esses falsos profetas. Não, faz todo tipo de relação com ela para segurar. Mas isso não segura, está acabando mais ainda. Você vai segurar ele com oração e jejum e obediência a Deus, porque o diabo não resiste ao poder da oração e do jejum. Cuidado com eles. Cuidado, irmãos. Vamos lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o marido, e tá falando acerca também do marido, tô falando aqui vice-versa, do marido também. Ah, minha mulher não é crente, minha mulher é mundana, mas ela não interfere comigo dentro da igreja. Você, através da sua conduta de um homem de Deus, você vai ganhar ela para Jesus. A salvação é individual. Agora, se ela não quiser, ele é Deus, mas você vai orar, você vai. Se você falar da palavra de Deus e ele aceitar, amém. Se ele quiser retrucar, já não fala nada. Você vai. A semente você plantou, você vai conquistá-la através da sua obediência a Deus, da sua oração, campanha de vigília, de jejum, de oração, se realmente você ama, tem amor à sua família. Olha os filhos como sofrem com separação de pais e mãe. Tem filho que tem que passar por tratamento psicológico. O diabo tem destruído família. Então, se você ama a sua família, lute pela sua família, meu irmão e minha irmã. E não só você que é crente, mas pessoas que não são crentes, estão passando crise no casamento. Aprenda essa lição divina. Que não é irmão Emerson, não está ensinando, é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Já nós vamos para outros versículos. Glória a Deus. Mas se o descrente, agora está falando aqui, agora está falando o caso de você que é crente, que está firme com Jesus, está passando luta no lar, e ele fala assim, ó, você vai escolher ou a igreja ou eu. E agora a coisa espreitou. E eu amo, eu gosto dele. Aí aqui eu vou me apartar de você. Olha que Deus Paulo está ensinando aqui a conduta. O Espírito Santo que usou Paulo está me usando também para falar a conduta de você. Mas se o descrente se apartar, aparte-se
Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou a paz. Qual servidão? Está falando a lei do casamento. Se ele quiser se apartar, você não é obrigado a ir atrás. Amém. Ele quis apartar de você. Ele quis. Mas ele disse para você não se apartar, mas já que ele quer, então que ele vá. Mas o cara falando lá em cima no contexto que não a parte do marido, porque se ele consiste em ficar com você, você não deve separar dele, você tem que lutar por ele, dependendo do que ele seja. Você tem que lutar por ele. E se ele for uma pessoa agressiva, você não vai separar literalmente, mas você vai dar como fala, um escanteio, só orar e vigiar, né? Vigiar. E tem as condições que você deve fazer isso. Louvado-se a Deus. Chamou a paz. Por quê? Você não vai obrigar. Ah, não vai não, fica aqui, brigar não, eu quero sou crente, você tá com o diabo, você tá com outra, você quer me largar porque você já arrumou outra. Vigia, irmão. Você quer me largar porque você arrumou outro. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Quer apartar o Senhor? E agora? Eu sou tua serva, eu sou teu servo, meu esposo foi embora porque eu sou cristão. Aí você vai orar por sua vida na oração. Mas você tem que vigiar antes. Até mesmo você que não é cristão, que está ouvindo essa mensagem, cuidado, está se preparando para casar, cuidado. A Bíblia diz, provai os espíritos, não diz João? Quando eu falo espírito, não fala só acerca de igreja, de manifestação, o espírito compreende pessoa, provai a conduta da pessoa, se é a pessoa ideal para você casar. Com os tempos que você está vivendo com ela aí, você vai saber se ele é de Deus, se ele é para você, se não é, meu irmão. Então toma cuidado. Porque onde sabe a mulher, você salvará teu marido? Onde sabe o marido salvará tua mulher? Assim cada um como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, ao que ordena nas tuas igrejas. Se alguém tem estado crucificado, fique... Aqui já é outro versículo. Então, louvado seja Deus. Então Deus está querendo dizer, e se apartar, né? E está falando na casa dos viúvos. Se caso for casar, que seja no Senhor. O que está querendo dizer? Você é viúva ou viúva, você quer arrumar outra esposa, outro esposo? Se você é servo de Deus, Deus dá legalidade para você casar. Mas não é com qualquer uma. Desde que seja no Senhor. Tá vendo? Louvado seja Deus. Desde que seja no Senhor. Glória a Deus. Vamos ler? Glória a Jesus. Vamos ver agora no mesmo capítulo, no verso 38. Verso 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tá vendo aqui a repreensão? Agora aqui, tá falando agora acerca dos viúvos, das viúvas. Ah, irmão, eu quero casar. Eu sou servo de Deus. Eu sou serva de Deus. Sim. Mas Deus dá... Agora eu posso casar com quem eu quiser? Não. Desde que seja cristão igual você. Não vem com essa conversa fiada, querer tampar o sol com a peneira, né? Dizer, não, eu vou casar com a moça lá, o ímpio, lá do mundo que não é crente, para ganhar ele para Jesus. Cuidado com isso, lá, você vai trazer luta. E cuidado com ímpios dentro da igreja, mulher sensual, homem trambiqueiro, que não respeita, que estão só parentes, só porque, é bonito, prega bonito, ele louva. Cuidado! Quando fala desde que ser no Senhor, que ser pessoas de conduta, de caráter, de respeito, que trabalha, que é responsável. E também que tem conduta, que não é lambão, não é porco. Porque tem pessoas que é lambão, porca, preguiçosa. Não! A Bíblia diz, preguiçoso vai ter com a formiga. Você quer carregar fardo pro seu casamento? Desde que seja no Senhor. Não está falando só assim que não é que não. É mesmo dentro da igreja, pessoa relaxada. Pessoa sem conduta, pessoa soberba. Você quer casar com ele? Ou com ela? Você tem que casar com pessoas cristãs, mas como você vai conseguir?
joelho no chão, jejum, oração, discernimento, provando os espíritos, meu irmão. Cuidado, as aparências enganam. Peça a direção do Espírito Santo. Por isso tem jovem que fala assim, por que muitos não casou até hoje? Porque da direção de Deus, irmão. A paciência é a chave da vitória. Aleluia. Desde que seja no Senhor. Tá falando que você pode casar de novo, mas não tá falando pro viúvo. Por quê? Quando a pessoa morre, ela tá desligada, não é mais uma só carne, agora tá no Senhor. Você tá ali para casar com quem você quiser, mas desde que seja do Senhor. Mas vamos lá agora para Romanos, capítulo 7. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 7. Cuidado, irmão, com o adultério vai levar muita gente pro inferno. Cuidado, viu, seus obreiros rebeldes que estão aí no segundo casamento, vai para outro país para casar, você pode estar escondendo do homem. Olha o que diz a Bíblia, o que uniu Deus não separa o homem. Deus está vendo tudo isso, Deus vai julgar. Olha aqui, vamos lá, glória a Jesus. Olha, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Qual lei? A lei de Romanos 2, 24, que uniu Deus não separa o homem, porque o primeiro casamento foi feito no Jardim do Éden. A lei divina do casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei do casamento. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Falando morto. Se falecer. Aí sim. Mas enquanto cá vive, irmão. Mas, irmão, não tem jeito, eu não consigo. Irmão, o evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Aí você quer dizer para mim, mas, irmãos, e aquelas poligamias de Davi, de Abraão? Presta atenção que de Jacó, que foi uma tragédia. De Salomão. Presta atenção que a poligamia de Abraão, que insistiu em habitar com Agar devido ao conselho de Sara, pode ver que do fruto de Agar com Abraão gerou os maiores inimigos de Israel. E hoje é o povo árabe muçulmano. Davi, mas Davi ele casou com a mulher, mas o marido dela tinha morrido sim. Mas o contexto daquilo foi coisa errada, né? Foi uma conduta de uma pessoa que não tem caráter. Porque ele armou um cenário para que o marido da mulher morra, porque ele já tinha cobiçado ela. E o que Jesus disse? Não venha dos antigos, não adulterarás. Aquele que cobiçar a mulher já adulterou. Tá vendo? Ele cobiçou e o fruto, só que ele pediu perdão, se arrependeu. Deus usou o profeta Natan para desmascarar, mas porém, o profeta Natan falou assim, a espada não sairá da sua casa. Do fruto desse pecado, teve incesto nos filhos de Davi. Tamar comete incesto com Judá. Assassinato. Adonias é morto por Absalão. Salomão, que teve 70 concubinas, 700, mas se perdeu com a poligamia. Então você vê que esses frutos não é apoiado por Deus. E você vê o resultado disso hoje nas igrejas, o que está acontecendo. O tanto de traições, morte, depressões, homicídio, suicídio por causa disso. Porque isso, a espada da ira de Deus está sobre isso, Deus não apoia. Então vigia, irmãos. Cuidado, a família é um ministério. Vigiem. O que é de crentes que vai descer para o inferno por causa da desobediência. Mas, irmão, não tem... Então, agora, aí muitos estão com a desculpa agora. Mas, irmão, agora eu quero fazer uma pergunta que muitos fazem, muitos já me fizeram. Inclusive, eu até preguei sobre isso na igreja, Deus de Amor. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ah, é? Lá em Atos 17, louvado seja Deus, verso 30, mas em 31 ele diz a resposta.
né? Para que o povo se arrepende. Por quê? Uns quer dizer, mas irmão, um exemplo. Eu e a mulher que eu tô hoje é divorciado, só que nós era lá do mundo. Então nós veio para a igreja agora, a estratégia do diabo que o diabo tá usando. A desculpa, né? Para querer pecar. Enganando, porque o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. E nós veio para a igreja agora, nós não sabia, então nós casamos, né? Supostamente, porque não tem nada de casamento aí. Que tá aí em adultério, Deus não habita, Deus não tá apoiando esse tipo de coisa. E Deus não leva em ignorância, então eu vou viver feliz com a minha esposa, eu amo ela, mas não, tá errado. Por quê? Presta atenção. Quando você fumava lá no mundo, bebia, jogava, prostituía, quando você vem para os caminhos do Senhor, você pode continuar com essas práticas? É óbvio que não, de maneira nenhuma. Então, e que diferença tem esse pecado? A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a massa toda, um pouco de... Não tem pecadinho pequeno, tudo é pecado aquilo que contraria a palavra de Deus. Então não tem diferença. Então o mesmo pecado que você fumava, jogava, estava no mundo, esse pecado que você não sabia, veio para a igreja, está casado, o que você tem que fazer? Não é nem separar. Uma vez eu falei na pregação, eu falei até errado, tem que separar. Não tem que separar, vocês não estão unidos, vocês estão em adultério. Vocês têm que encerrar isso, se humilhar e se converter desse mau caminho. Ou volte para a mulher legítima, ou para o marido legítimo, ou fique só. Ou fique só. Ah, mas se eu tô agora casado e meu marido agora morreu, agora meu casamento é válido. Não, esse casamento não é válido. Aí você vai ter que casar mesmo de verdade, porque você tá em adultério. Esse casamento não é válido. Então, irmão, presta atenção, leiam a Bíblia, pare de ir atrás desses falsos profetas, desses pastores adúlteros, irmãos. Jesus está voltando. Não, irmão, mas é difícil, não dá. Dá, irmão. Você quer ir para o céu? A Bíblia diz, a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos entram por ela. Por quê? Mateus 16, 24. Abre aí. Mateus 16, 24. Já vamos encerrar a mensagem. Glória a Deus. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quando fala discípulo, é os seguidores de Jesus, se refere a ele e a nós também, que nós somos seguidores de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é renunciar? Renuncia à vida mundana. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é luta, é fardo. Se você não consegue conter sua carne, você vai orar, você vai ter que seguir se você quiser ir para o céu. Ou você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para você curtar essa vida mundana? Ele morreu para perdoar seus pecados, mas igual ele disse para a mulher adulta, vai, não, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde-la. Quem que perder sua vida por amor a mim, acha lá. Porque que vida que ele tá falando aqui? Aquele que salvar a sua vida, perder-la. Você quer salvar você quer vir para a igreja e ficar nessa vida mundana de adultério, de jogo, de fumo, de futebol, dessas coisas mundanas? Você quer? Porque tá falando aqui do casamento literal, do casamento espiritual com a igreja. Se você tá casado com Jesus, você não pode conciliar o casamento de Jesus prostituindo com os deuses pagãos, com a vaidade, com a pintura, com os jogos mundanos, não. Você é casado com Jesus, você é noivo de Cristo. Você tem um compromisso sério com Jesus. Como você quer conciliar com as coisas mundanas? Tá vendo? Está profanando o templo de Deus. Então tá falando aqui, é renúncia, porta estreita. Glória a Deus. Agora, quem perder sua vida por amor a mim, acha lá. Quem perder essa vida mundana, essas coisas, acha lá vida eterna. Vai entrar no céu. O caminho do céu é estreito, meu irmão. Para de cair nas lábias desses falsos profetas e de alguns até que estão em nosso meio pregando uma falsa graça barata, fazendo Jesus o massagista do pecado. Olha que Jesus lá nas 7 igrejas, ele exortou as 7 igrejas. Eu conheço as tuas obras.
Nós somos salvos pela graça, não precisa de obra, não. Quem não precisa? Olha aqui o final desse versículo, vamos lá. Aleluia. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem a recompensa à sua alma? Que adianta você ganhar riqueza? Eu tô com uma mulher bonita, é bonita, é bem perfeita, o marido tá uma bênção, eu ganhei carro, eu ganhei casa, tá uma paz, minha casa, tá uma harmonia. Nossa, eu tô tão bem, tudo bem. Você ganhou o mundo inteiro, as supostas belezas, supostas alegrias que o anticristo está te oferecendo, os anticristos, que são imitadores dele, uma falsa paz, né? Que é isso que o anticristo promete. Mas vai perder a sua alma na condenação eterna. Tô pregando, pastor, tô curando, tô revelando, eu tenho um ministério grande. Muitos vão chegar naquele dia: Senhor, curei em teu nome, profetizei, preguei, ganhei o mundo inteiro, apartai-vos de mim, porque você ganhou o mundo inteiro e perdeu sua família e perdeu sua alma, porque eu não apoio adultério. Vai para o inferno. É a Bíblia que está falando. Vamos continuar lendo? Por quê? Ele fala sobre a volta de Jesus, a sua volta. Por quê? Verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É o 27 mesmo. Isso aqui está fora do contexto. Então, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Está ensinando lá o que Tiago diz. Tiago 2. A fé sem a obra é morta. Não adianta você ter fé, meu irmão, e não ter uma obra de santidade. Mas nós somos salvos pela graça. Vamos lá. Que outros que estão... Não estou saindo do contexto da palavra, mas para os irmãos entenderem, para desmascarar esses falsos profetas. Jesus diz: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então vamos lá em Efésios 2. Glória a Deus. Eu vou entrar rapidamente no contexto disso aqui, porque Paulo aqui também ensina acerca do casamento, no capítulo 5. Glória a Deus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura na sua criados em Cristo, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela. Você sabe o que Paulo está ensinando aqui? Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele sai de Coríntio, capital da província da Caia, onde ele ficou situado 1 ano e 6 meses, e vai para Éfeso. E 3 anos e meio, e 3 anos ele fica ali, orando, pregando. E a Bíblia diz que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso, que chegou ao ponto dos bruxos lançar seus livros, queimar em praças públicas e aceitar Jesus como seu Salvador. E as obras aqui do povo grego era de adoração aos deuses pagãos. E eles se vangloriavam, porque na Grécia tinha mais deuses do que pessoas. Os deuses tinham a batalha dos deuses, um queria ser mais que o outro. E eles se achavam salvos, mérito salvo pelas obras daqueles deuses. Então Paulo está ensinando para eles que se converteram, que agora vocês não são salvos por a obra desses deuses. Vocês são salvos pela graça, fé em Jesus. Porque isso aí tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Então Jesus está dizendo aqui, é pela fé em Jesus, pelo seu testemunho, pela porta estreita. E isso é dom de Deus, isso é um dom que você recebeu, porque quando você ouviu a palavra, o Espírito Santo convenceu. É um dom de Deus que está em você. E não vem, louvado-se a Deus, não vem de vós, mas é dom de Deus, para que não vem das obras, para que ninguém vos se glorie. Por quê?
O povo se gloriava acerca das suas obras que eles faziam para os seus deuses, as suas indulgências, os seus paganismos. Eles se vangloriavam com aquilo. E eles estavam querendo fazer a mesma coisa sendo cristão. Tanto é que a igreja de Éfeso ela era sediada pelos divisores da igreja de Nicolau, os nicolaítas conquistadores de povo que pregavam libertinagem. Então Paulo aqui ensina para eles que isso é um dom de Deus, não com as obras carnais, mas com a obra de santidade. E no fim desse contexto ele vai dizer, porque somos feitura, criatura em Cristo Jesus. Não é mais de Artemis, de Afrodite, de Deus pagão da Grécia, não. Somos de Jesus. Para o quê? Boas obras, a quais Deus preparou para que andêssemos nela. Então o crente tem que ter boas obras, o quê? De santidade, de obediência a Deus. Não é porque sou graça, sou salvo, eu posso ser mundano, não. Se amar essa vida mundana, você vai pro inferno. Fica atrás desses rebeldes aí, fica. Fica atrás desses pastor mundano rebelde aí, fica. Pra onde? Porque eles estão enganando, indo pro inferno, levando você junto. E você, pastor rebelde, que blasfemou do Espírito Santo, se você quer ir pro inferno, vá só, não leva os irmãos junto com as ovelhas de Cristo junto, não, porque aqui tem um Davi usado por Deus para arrebatar essas ovelhas das suas garras, seu rebelde. Aleluia. Nossa, irmão, você está falando com ira, não. Aqui é uma ira santa, porque Deus fala lá em Apocalipse que Deus odeia as obras dos nicolaítas. Deus tem repúdio, tem ódio, tem asco. Meus irmãos, então essa é a verdade. Então tem que ter uma obra santa, de obediência, vigilância. Cuide do seu lar, cuide da sua família, vigia, ore, jejue, busque a Deus com sinceridade do seu coração, meu irmão, minha irmã. Casamento é um só, é pro resto da sua vida. Lute por ele. Então você, jovem, vigia com quem você vai casar. Não vai por aparência, não vai por emoção, vai por joelho. Segue o conselho do seu pai, da sua mãe, para que tenha muitos tempos de vida sobre a terra. Quando fala tempo de vida, não é somente vida literal, mas também é uma vida boa, uma vida próspera, uma vida de bonância. Porque o pai está levando cuidado, meu filho, isso aí não é pessoa para você. Tem alguns pais que são soberbos, tem, louvado a Deus, é preconceito, né? Não estou falando nesse caso. Mas cuidado com esses rebeldes que quer aproveitar da sua inocência. Pede o discernimento para Deus, tire esse sentimento carnal da sua vida, pede libertação. A minha oração por vocês é para que Deus liberte vocês. Jesus ama. Quando você vê o Emerson Nunes pregar aqui, essas palavras não é para atacar ninguém, mas sim por amor à alma de vocês, para que vocês abram os olhos, que vocês estão sendo enganados por esses rebeldes divisores da palavra de Deus. Então a doutrina de Jesus na Igreja Deus de Amor não morreu não, continua viva. E nós vamos lutar por esse ministério até Jesus voltar. Essas são as palavras que nós aprendemos com nossos líderes, nossos pastores. Não confunda admiração com idolatria, porque a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, Romanos 12, 10. A Bíblia também diz, em Provérbios, louvado seja Deus, digo melhor, em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Toda a vossa fé. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Então, meu irmão, o que eu devo fazer nesse casamento que eu estou errado? A Bíblia diz, aquele que amar seu pai, sua mãe, seu esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem que apartar disso aí. Tem que cessar, porque esse casamento não é de Deus. Mas eu amo, é amor carnal, mundano e ímpio. É a verdade. Ou você quer ir para o inferno, agora eu não posso fazer nada. Não é por força nem por violência. A palavra foi pregada, meu irmão. Eu estou livre do sangue de vocês. Se vocês querem arrumar opinião, pode falar o que vocês quiserem. Mas a verdade tem que ser dita. Paulo, quando pregou muito sobre isso, houve muitas pessoas murmurando, falando. Então o que ele diz lá em Timóteo? Chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências.
desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Em 1 Timóteo 6:3, chega das pessoas que ficavam tentando louvar-se a Deus, contradizer essa verdade. Ele era bem enfático, bem firme na palavra. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas ruins e suspeitas, contenda de homens corruptos, de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa ganho, a parte dos tais. A parte deles são lobos. Ame a Jesus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Diz a Bíblia: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se você ama seu próximo, você está aí divorciado, se você está casado com ele ilegalmente, contra a lei de Deus, que é segundo o casamento, se você ama de verdade, você vai cessar esse adultério. Porque você está sendo inimigo de Deus. Adúlteros e adultas, não saber que a amizade do mundo, que isso aí é um mundo pecaminoso. Aquele que amar sua vida mundana, dizer onde eu li a Bíblia, perdê-la-á. Você está sendo inimigo de Deus, vai ser condenado ao inferno. Então, se você ama de verdade a sua alma e a dele, você vai terminar isso. Você vai cessar isso e vai viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E aquele que recuar, minha alma não se alegrará dele. Então, Deus não tem culpa das suas escolhas erradas, porque foram levadas por emoções, por desejos carnais. Pensasse antes. Então ora pela conversão do seu esposo, da sua esposa. Vigiem. Amém? Todos nós precisamos vigiar. Essa é a palavra do Espírito Santo que salva, cura e liberta. E pastores que estão apoiando isso não são pastores. Vós são inimigos da cruz, Paulo diz chorando. E todos esses que estão em nosso ministério Deus de Amor, dessa maneira, cooperando, vão ter uma surpresa de Deus, porque o nosso saudoso missionário, ele morreu, partiu para o Senhor, pregando a santa doutrina do céu. Foi um homem de exemplo de uma mulher só, pregando. Se vocês estão fazendo isso, que são rebeldes. Cuidado. Deus não apoia segundo o casamento. E esse que fica arrumando questões loucas, né? Deus fala para ele, Deus fala para eles para vocês apartar dessas pessoas, aparte desses homens, irmãos. Romanos 16:17 diz: rogo, irmão, tá rogando, pedindo pelo amor de Deus, que notei os que promovem dissensões e escândalos, que isso é um escândalo. Conta a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como não serve? Porque então o espírito do anticristo sobre ele. Mas os seus ventres com suaves palavras, linjonza, parece ser bonita, boa, mas engana o coração do simples. Louvado seja Deus. Lisonja, engana os corações dos simples. A parte deles. A Bíblia diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Então, se ele não tem a Deus, quem está operando em seu coração? É Satanás, é o diabo, é o espírito do anticristo que está sobre os tais. Esses homens estão amando um cenário mundial para receber o seu Deus pagão anticristo. Eles não amam a palavra, não amam a Bíblia. A Bíblia é porta estreita, o evangelho é porta estreita, é renúncia, meu irmão. Louvado seja Deus. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. E tá aí a mentira, não tem problema, pode casar com outro, com outra. Não tem problema não, isso é coisa do passado. Faz uma teologia aqui, isso aqui não tem nada a ver, é assim, ó. Não, nós estamos na graça. Que graça é essa? É graça barata, carnal, seu rebelde? O homem mal de mal a pior, enganando e sendo enganado. E tá cheio de cego sendo guiado por outro cego e ambos caindo no buraco. Porque não lê Bíblia, não ora, não são como os crentes de Bereia. A Bíblia diz, irmãos, sede santo porque eu sou santo. O que é santo? Separado dessas coisas. Esses homens estão enganando você porque terra de cego, quem enxerga de um olho é rei. Então cuidado, irmãos. Cuidado com esses adultérios, porque o adultério leva ao inferno. Lago de fogo e enxofre, Apocalipse 21:8. Os adultos fornicários não herdarão o reino do céu. Vão para o inferno. E você
que está sendo desobediente, entra enquadrado também nessa palavra, os feiticeiros. Porque a Bíblia diz, 1 Samuel 15, 23, que o pecado de feitiçaria, de rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Então dê ouvido à voz de Deus, irmãos. Aleluia. De Deus. Muitos podem murmurar, podem criticar, mas eu estou livre do sangue de vocês. Estou livre da palavra de Deus. Porque essas casas são casas rebeldes, como diz a palavra de Deus. Eu falo como Isaías, como Ezequiel. Eu encerro essa palavra como Ezequiel pregou, aleluia, no cativeiro babilônico. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus falou com ele, disse, filho do homem, põe-te pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, e quando falava comigo, e me pôs-me e ouvi que me falava. Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até a esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles. Ele dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles que ou deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não te temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarça de espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões. Não temas suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come que eu te dou. Aleluia. Então, estou fazendo aqui a vontade de Deus, porque olha, o mesmo capítulo de Ezequiel 3, verso 18 diz, aleluia, 17 diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu e a minha boca ouvirás as palavras, e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, falando para avisar ao ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerei. Tá vendo, pessoas que não são crentes? Vocês estão ouvindo a palavra, eu dou livre do sangue de vocês. Agora tá falando para dentro da igreja, mas se avisares ao ímpio, e eles não se converterem da sua impiedade e do mau caminho, o ímpio ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhante quando, agora estamos dentro da igreja, ao justo que se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado, morrerás na sua injustiça que praticará, não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Porque Ezequiel foi um atalaia? Porque o povo estava na escuridão do pecado. Então uma atalaia, ela serve para iluminar uma caverna à noite, iluminação. Então o Ezequiel e os homens de Deus nesses dias estão sendo um atalaia, abrindo o caminho para o povo, mas o povo não quer ouvir. Então eu estou livre do sangue de vocês. Ah, irmão, mas você está julgando. Não estou julgando, quem julga é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem todo o direito de falar. Ah, mas você fala isso que não é com você. Não é eu que estou falando, não é eu, irmão Emerson, não é o Espírito Santo que está falando. Então é vocês e Deus. Amém? Toda a palavra ociosa que o homem disser, lhe dá conta no dia do juízo, tanto bem ou mal. Então, irmão, é a palavra de Jesus que salva, que liberta. Então, vigia, ore e vigia. Você que está preparando para casar, pense bem, ore mais. Não vai por aparência. Cuidado com os pecados sexuais, que é abominação para Deus. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 4, que Deus é vingador dos pecados. E Deus julgará os adúlteros e os fornicários. Só que Jesus está falando para você hoje, se arrependa. Jesus está... Quantos você pecou contra o Senhor? Desobedeceu a palavra de Deus. Porque pode acontecer de uma pessoa ter um escorregão. Todos nós pode acontecer de cair num ato de pecado. Mas se você se arrepender, Jesus te perdoa. Ele está com os braços abertos. Eu não estou aqui como os fariseus com a pedra na mão para tirar, para matar você, não.
Adúltera. A mulher adúltera cometeu o pecado, estava desesperada, todo mundo com a pedra para cima dela. Mas ela correu para a pessoa certa, Jesus. A mesma coisa é você que está nessa situação, sendo escravo de Satanás. No adultério, na prostituição, no segundo casamento, nas coisas mundanas. Essa palavra está falando com você para você se arrepender pelo seu próprio bem. Jesus está levantando a cortina do outro lado da vida. Para os ímpios que não se arrepender é inferno. Mas para aqueles que se arrepender, que deixar a vida mundana, vai dar salvação. Jesus está falando para você pecou, você está numa vida de pecado, pare. Não cometa mais. Aquele que confessa os seus pecados prosperará, mas aquele que encobre sofrerá juízo. Aleluia. Então Jesus está falando, se humilha. Mas agora aquele que é iníquo, que vive na prática do pecado, literalmente, você vai perecer. Mas não digo escorregão, uma queda, a pessoa caiu, mas está pedindo perdão agora para Jesus. Jesus te perdoa. Como ele fez com a mulher adulta, ele falou, vai agora, meu filho, vai, não peques mais. Dobra o seu joelho onde você está aí agora, peça perdão para Deus. Não está falando para você confessar para mim, eu confesso que você entre Deus agora. Se humilha em lágrimas, fala, Senhor, obrigado por essa palavra, porque todo esse tempo eu estava enganado pelos falsos profetas. Ninguém está pregando isso mais nas igrejas. Então o servo de Deus está sendo como Obadia, porque nós estamos na época como foi Jezabel e Acabe, que estava liderando Samaria, pregando falsa doutrina para o povo, e o povo morrendo, mas Deus é justo e fiel, enviou Obadias para levar pão e água para os profetas. Aleluia. E você está se alimentando agora da água que refrigera e do pão, do alimento que sacia. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Oricanda labassurianda labai. Jesus agora enxuga suas lágrimas. Se humilhe para Deus agora. Confesse o seu pecado diante de Deus. Abandone também os adultérios espiritual da televisão, das coisas mundanas, do Facebook, do WhatsApp, que está destruindo, está sendo uma ferramenta para destruir seu casamento, seu lar, sua família. Abandone isso. A parte do mal, corta aquilo que te faz pecar. Se humilhe para Deus, entre na porta estreita que Jesus vai te aliviar. O barco está difícil, está vindo as tempestades, mas a Bíblia diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu semeei nele o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que vem os ventos, as chuvas, os rios, e aquela casa não caiu. Aleluia, porque está firme na rocha que é Jesus, porque a Bíblia diz, que os confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado ouvinte que está me ouvindo agora, diz a Bíblia, mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Aleluia, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. Estende a mão para o céu, se humilha, que Jesus agora purifica você do seu pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo o pecado. Se humilha para Deus agora, que as suas vestes será purificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, se humilhando ao Senhor, renunciando o pecado, a vaidade e o mundanismo. Aleluia, tendo uma obra de santidade e obediência a Deus nosso Pai. Glória a Jesus, aleluia. Se humilha para Deus agora, de todo o seu coração, amado ouvinte, de todo o Brasil e toda a terra. Através dessa transmissão aqui eu vivo, da defesa da sã doutrina da Igreja Pentecostal Deus de Amor, irmão Emerson Nunes, que é membro da Igreja do Corpo de Cristo, mas não só da Igreja Deus de Amor, mas todo o povo de Deus, unidos numa só fé. Irmãos de outro ministério, tenho o meu carinho, tenho o meu amor, meu abraço a vocês, que são meus irmãos também, independente da placa. Jesus está falando com todos nós, aleluia. Todos nós somos um povo unido para morar no céu. Mas para entrar no céu tem que abandonar o pecado, tem que sair das seitas herégicas, porque seitas herégicas e falsas igrejas são dos nicolaítas, divisores, apóstatas, que já foram fundados no erro. Vem para a porta estreita e sai do caminho largo. Aleluia, agora Jesus está te chamando. Se arrependa dos seus pecados, que é vindo o reino do céu sobre a terra. O juiz de Deus é vindo sobre a terra. Mas se você não der ouvida às palavras de Jesus,
Infelizmente é condenação a você. O inferno será lançado no inferno com Satanás e seus adeptos. Se não der ouvido a essa palavra de Deus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Glória a Deus. Se humilhe para Deus agora. Você quer se humilhar para Jesus, quer voltar para Jesus, quer fazer um concerto com o Senhor. Aleluia. Estende as suas mãos para o céu agora e diga assim com o irmão Emerson Nunes. Aleluia, que você vai entrar o ano de 2020 transformado por Deus, um novo homem e uma nova mulher. Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, meu Deus, perdoa todos os meus pecados. Salva, Senhor, a minha alma. Jesus, pequei contra o Senhor, desobedeci a tua palavra, mas confesso, Senhor, que estou arrependido, que estou arrependida. Escreve, ó Deus, o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. O céu está em festa agora, ouvintes. Aleluia, pela conversão das vossas almas e aqueles que se arrependeram dos pecados. Jesus diz agora para você: vai e não peques mais. Aleluia, glórias a Deus. Então que Deus abençoe, amados irmãos e irmãs e ouvintes. Fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Homem casando com homem, o mundo já está perdido. Mulheres casando, mulheres, quem sabe quem é o marido? Pastor divorciado, 2, 3 vezes é casado e prega a santa palavra, dizendo no altar que não é pecado. Pastores, presta muita atenção. Quem morre em adultério perde o direito da salvação. Mas Moisés liberou o divórcio. Liberou sim. Moisés liberou o divórcio, dos coração. O homem assina divórcio, mas Deus não assina não. Irmãs, irmão, presta muita atenção. Quem morre em adultério perde o direito da salvação.
fez Eva com pretensão, dava duas costelas do Adão. Agora eu termino meus versos, que Deus deu-me a inspiração, pedindo que me perdoe se eles ofenderam meus irmãos. Pastor, 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 presta muita atenção. Quem morre em adultério perde o direito da salvação.